Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de todos. Em nome de Jesus, estamos aqui. Pois eu sei que não existe outra saída, a salvação só com Jesus na sua vida. Do contrário, você... A palavra de Deus que está aqui em Lucas, em Mateus, perdão, está aqui em Mateus 18, versículo 21. Mateus 18, 21. Essa palavra é muito forte. Essa palavra é muito forte, dona Vitória. É forte demais, é poder de Deus. Essa palavra é forte demais, irmão. É forte demais. Jesus é poderoso e Ele faz. Olha que palavra que Deus está falando comigo, com você, com todos nós. Olha só. Quantas vezes se deve perdoar um irmão? Quantas vezes nós devemos perdoar a uma pessoa? Pedro achou que era 7 vezes. Pedro achou que era 7 vezes. E disse assim: então Pedro, aproximando-se, lhes perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhes perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por que ele falou até? Até 70 vezes 7. Se for necessário você perdoar 70 vezes 7, perdoa. O que é perdoar? O que é perdoar para você? Eu entendo para mim que o perdoar é você esquecer. Amém? Se você perdoou aquela pessoa, por que você vai ficar lembrando ou passando na face daquela pessoa o que ela te fez? Se você perdoou mesmo aquela pessoa, por que você, todas as vezes que você falar, você vai ter que citar aquela pessoa, ou mesmo a situação daquela pessoa na sua vida, se você já perdoou? Acontece muito isso em casa. Acontece muito isso em casa, na casa das pessoas, que de repente a mulher, o marido, a esposa, né? Às vezes eles já passou por alguma decepção uns com os outros. E às vezes ele fica lembrando aquilo. Chega um dia que ele discute e fica lembrando, remoendo aquelas coisas que aconteceu no passado, e acaba machucando o seu cônjuge, né? Acaba machucando, ofendendo seu parceiro, a sua parceira. Mas você diz que perdoou. E aí?
Será que existiu perdão mesmo aí? Será que você está disposto 77 vezes 7 perdoar? Ou aquilo ali foi apenas de palavra, da boca para fora? O nosso coração tem que estar disposto a perdoar. Nós não podemos perder a salvação pelo não perdoar. Mas se nós vacilar, nós perdemos a salvação por não perdoar. A ira, a indignação, ela entra no coração do ser humano, como disse lá no Salmo 37. Abandone a ira e o furor, porque isso pode acabar mal. Você pode acabar cometendo a mesma coisa que aquela pessoa cometeu. Talvez nem com ela, mas com outra pessoa. E aí? Então a palavra de Deus diz assim, ó. Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Lá em Lucas 17, os apóstolos pediu para Deus aumentar a fé deles, porque eles achou difícil. E você sabe o que foi que Deus falou lá para eles, que Jesus falou para eles? Que quando uma tarefa é difícil, você tem que se esforçar. Amém? Quando uma tarefa é difícil, quando o compromisso é difícil, você precisa se esforçar. Ah, mas eu já estou no meu limite. Não existe limite. Porque a fé vence os limites. A sua fé, ela é suficiente para vencer os limites. Ah, mas eu já passou do limite. A Bíblia diz que Deus, ele não vai colocar sobre a sua vida fardo que você não pode suportar. Então, por isso, você consegue, você pode, você consegue fazer isso. Você não pode ser igual a este homem que usou de sabedoria vã e acabou sendo prejudicado lá na frente. A parábola do credor incompassivo, versículo 23. Ao que Deus se refere aqui sobre o reino do céu, sobre a nossa salvação. Ele disse: por isso o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. Ele diz que o reino do céu é semelhante, é parecido. Semelhança é parecida, é parecido. Quando você vê uma pessoa parecida com a outra, você fala: olha, ele é igualzinho. Aí você pergunta: vocês são gêmeos? Aí ele disse assim: então, passando a fazê-lo, trouxe-lhes um que lhes devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. O homem tinha uma dívida milionária. O homem tinha uma dívida que nunca ia conseguir pagar. Ele não ia conseguir pagar nunca. Entanto que diz assim: não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Quer dizer, ele concordou aquilo ali. Ele tinha que pagar. Então o servo prostrou-se reverente e rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei.
o servo. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Tá vendo? Que homem bom é esse? Só pode ser Deus. Perdoou a dívida e mandou embora. Não, vai embora, fica sossegado. Você não tem mais dívida comigo. Tá vendo? Versículo 28 diz assim: saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhes devia 100 denários. Um valorzinho inferior, muito inferior àquele que foi perdoado dele. Ele foi perdoado uma dívida milionária dele que não sei nem enumerar. Também não importa enumerar isso aqui. O importante é a colocação da palavra, o que Deus quer falar com você e comigo. E ele disse, agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que deve. Aquele homem era mau, porque num instante havia sido perdoado uma dívida dele milionária, que ele trabalhando o resto da vida ele não ia conseguir pagar. Nem ele vendendo tudo que tinha, a família inteira, ele ia conseguir pagar. Ele foi muito injusto ali. Ele foi muito injusto. E é o que acontece no nosso meio. Há muita gente injusta. Há muitas pessoas injustas, há muitas pessoas que Deus perdoou ele de tantas coisas. Jesus perdoou ela de tantas coisas, mas ela não consegue perdoar uma pessoa de algo tão simples, que aconteceu há muito tempo atrás. E ela fica com aquilo no coração, manchando o coração, sujando o coração com coisa tão pouca, tão mínima, que é só ela abrir a boca e dizer, eu te perdoo. Ou mesmo tirar do coração a mágoa, o ressentimento, que isso está corroendo o seu coração, a sua vida. Não pode deixar o seu coração ser corroído pela mágoa, pelo ressentimento de algo que aconteceu há muito tempo atrás. Esquecer o passado. Se o seu passado for bom, você lembra. Mas se o seu passado for ruim, não lembra não. Procure esquecer aquilo que te machucou. Procure esquecer aquilo que está corroendo o teu coração e não está deixando você ter sossego, ter paz. Você dorme e às vezes você até sonha com esta pessoa, mas você não consegue perdoar, não conseguia. Mas Deus está falando com você. Não guarda mágoa não, irmão. Não guarda mágoa no seu coração, não suja seu coração com coisas tão pequenas. Não suje o seu coração com coisa tão pequena. Este homem sujou o coração com coisa tão pequena. Se você for parar para pensar o que Deus já fez por você, olha o que Deus já fez por mim. Imagina. Olha o que Deus já fez por mim. Imagina se eu vou guardar no coração mágoa de alguém. Se Deus já fez por mim coisas tão grandes. Eu estava contado como morto e hoje estou vivo. Eu recebi o diagnóstico de 3 meses de vida, já estou com mais de 15, mais de 20. Então eu lucrei nisso, não posso sujar meu coração com coisas tão pequenas. Porque o grande, poderoso me perdoou. Me deu mais uma chance. E eu creio que Ele também te deu mais uma chance.
E diz que aquele homem malvado, ele agarrou o servo, o conservo dele pelo pescoço, sufocava, dizendo: paga-me o que deve. E disse então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhes implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Está vendo? O servo implorava, ele só suplicou. E o Senhor foi lá e perdoou a dívida dele. Mas o servo dele implorou. O servo implorou, irmãos. E ele nada fez para ajudar. Não perdoou a dívida. Porque ele se sentia superior. Ele se sentia maior, mais alto. Ele diz assim: ele, entretanto, não quis. Está vendo? Antes, indo-se, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Está vendo que sujeito malvado? Lançou na prisão até que pagasse toda aquela dívida. Que injustiça! Toda injustiça, pecado, tudo que for cometido aqui nessa terra, irmãos, você não sai dela sem pagar. Ainda que você vire aquele anjo de coroa azul, ainda que eu vire aquele anjo de coroinha azul assim na cabeça, não quer ter aqueles retratos daqueles anjos que a turma faz e coloca uma coroinha azul assim para dizer que é um anjo de luz. Ainda que você seja um anjo desse, tudo que fizer aqui na terra, tudo que você deixar de fazer, ou deixar de perdoar, ou mesmo de se entregar, ou de fazer por alguém, ou para Deus, tudo vai ser cobrado. Porque Deus, Ele sabe de tudo. Aquele homem não perdoou a dívida, ainda judiou daquele homem, colocou na prisão. E aquele homem sofreu muito na prisão. Tudo por causa de 100 denários. É como se você colocasse alguém na cadeia por causa de 100 reais. Ou porque a pessoa, ela fez coisa para você tão pequena. Como se você tivesse castigado a pessoa por coisas tão simples, que apenas uma conversa, uma palavra pode mudar muitas coisas. Apenas uma palavra pode mudar muitas coisas. E voltando lá na palavra, ele disse assim: vendo seus companheiros, os seus amigos, companheiro dele, o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar com seu senhor o acontecimento. Está vendo? Ele fez uma coisa tão terrível, irmãos, que até os amigos dele, os próprios amigos dele, foi entregar ele para o senhor dele. Imagina. Foi uma coisa muito horrenda que ele fez. Mas espera aí, ele não foi perdoado? Mas por que ele não conseguiu perdoar as pessoas? O perdão está ligado à salvação. A salvação não é para todos, porque nem todos conseguem perdoar. Se você não consegue perdoar, irmãos, você está sujeito a perder a salvação. Estou falando uma coisa séria, isso é sério.
Isso é sério. Se você não está disposto a perdoar, se você não é uma pessoa que não perdoa, se você é uma daquelas pessoas que diz assim, eu falei, está falado. Se você é uma daquelas pessoas que diz assim, eu não posso, eu não aguento ver a cara do fulano, do Beltrano. Olha, muda esse relacionamento aí, espiritualmente falando. Muda isso aí, porque Deus ele vê o coração, o pensamento. Quando os escribas e fariseus estavam pensando alguma coisa, Jesus já interpelava e dizia assim, ó, eu sei o que você está pensando. Então não adianta ocultar de Deus nada, porque Deus sabe de tudo. Limpa o coração, limpa a sua alma, limpa a sua alma. A nossa alma tem que ser limpa, nós temos que ser revertido, nós temos que cingir de todo o pecado, tirar, arrancar da nossa vida. E disse assim, aquele homem lançou o conservo na cadeia até que ele pagasse toda a dívida. Aí alguns amigos dele se entristeceu, claro. Os amigos dele se entristeceu. Os amigos dele se entristeceu. Então o seu senhor, versículo 33, então o seu senhor, chamando-o, disse, servo malvado. Está vendo? O seu senhor chamou e disse, servo malvado. O senhor dele chamou de servo malvado. Perdoei-te aquela dívida, tudo porque me suplicaste. Só isso. Você só me suplicou e eu perdoei toda a sua dívida. E não deves tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Está vendo? A nossa vida é assim. Amém, dona Creuza? Amém, dona Ruth? Amém, seu Arthur? A nossa vida é assim, ela está relacionada à palavra de Deus. Na verdade, nós estamos vivendo a palavra de Deus. Alguns estão vivendo correto e outros estão vivendo incorreto, porque não leram a Bíblia, não segue pela Bíblia. Mas nós estamos vivendo a palavra do Senhor no dia de hoje. Estamos vivendo a Bíblia. É por isso que o diabo faz de tudo para você não ler a Bíblia. Porque ele sabe que a Bíblia é o seu manual de sobrevivência aqui na terra. Então ele vai querer atrapalhar o tempo de você ler a Bíblia com outras coisas. Porque ele sabe que se você ler, você vai ter entendimento. E voltando lá na palavra diz, ó, indignando o seu senhor, está vendo? Indignando o seu senhor, entregou os verdugos. Porque qualquer um se indignaria com a situação dessa. Imagina se Deus não ia se indignar. E entregou lá o carrasco para ele descer a chibata, até que eles pagassem toda a dívida. Está vendo? Entregou para os perversos, para os mais malvados do que ele, que descia a sola mesmo assim. E ele disse assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, tá vendo? É do íntimo, não perdoardes cada um o seu irmão. Você entendeu? Tem que perdoar do íntimo, do fundo do coração. É do fundo do coração. Não é perdoar somente em palavras.
Porque tem gente que fala assim, eu já perdoei. Aí todo dia tá tocando na mesma tecla. Todo dia lembro, olha, eu tô lembrado daquele dia que foi assim, assim, assim. Você está entendendo? Então Deus está falando que quem perdoa não se recorda. Mesmo que se recorda, não fica falando para a pessoa para poder envergonhar ela. Ainda que você se lembre, porque tem coisas que é inesquecível. Tem coisas que você não pode esquecer para você não cair de novo na mesma armadilha. Mas você não pode ficar falando. Porque ou você falar, você vai envergonhar aquela pessoa que fez. E o Espírito Santo não envergonha ninguém. Quando você vê sair alguma coisa que não está ligado à palavra, que é pessoal, é da carne. É da carne do homem. O Espírito Santo não fala nada que não seja do Espírito e da palavra. O Espírito Santo não vai falar coisa carnal. Entendeu? Então nós temos que identificar o que é do Espírito e o que é da carne. O Espírito Santo está dizendo que você precisa perdoar do íntimo, do seu coração. E ele tem que sentir que você perdoou. Agora você vai colocar o seu coração à disposição de Deus e vai perdoar a essa pessoa que te ofendeu do íntimo. Vai perdoar do íntimo. Você não vai deixar passar desapercebido a oportunidade que Deus te deu. Você não vai deixar passar. Porque agora você vai participar de algo sagrado. Prepara o pão, prepara o suco da uva e vamos participar da Santa Ceia. Daqui a pouco o pessoal está chegando para participar aqui à noite. Amém? Eu tenho que antecipar agora, em nome de Jesus, senão não vai dar tempo a gente fazer o culto. Nós temos 3 reuniões aqui, às 8, às 15 e às 19h30. Amém? Graças a Deus. Né? Estou procurando um espaço maior, né? Para abrir outro trabalho no outro bairro, onde vai ficar mais espaçoso, mais amplo para as pessoas. Jesus é maravilhoso, é poderoso. Amém? E Ele tem abençoado através da sua vida. Eu creio neste Deus. Você crê? Vamos cear com Jesus? Vamos? Vamos cear, vamos louvar a Deus, entrar no santo do santo com o Senhor. Você já consegue perdoar? Você consegue? Porque tudo que você é, tudo que você tem, vem de Deus. Vem do Senhor Jesus.